A paz do Senhor. A pastora falou algo importante sobre os exames femininos e masculinos. Isso é muito importante. O homem geralmente tem aquele preconceito, né? Passou dos 40, antes era 50, agora 40. Faça o exame de próstata. Você que é homem. Coloca o preconceito por terra, tira o machismo de lado, importante é a tua saúde. Faça, é importante. Talvez vocês não tiverem a experiência que eu e a pastora Dolores está tendo agora também, de entrar em hospitais. Eu praticamente me criei em hospital, acompanhando meu pai, acompanhando tio, tia, sobrinho, parentes, pessoas que nem eram parentes. Quando desse tamanho, eu já corria com os corredores do hospital lá para buscar comida, porque não tinha comida em casa, ia pegar o resto da cozinha, ia pegar remédios dos doentes do hospital, cuidava do homem. Olha só, irmão, quando Deus chamou uma pessoa, eu cuidava de homem, dava banho em homem. O homem não podia tomar banho, a mulher, né, isolava ele. Eu cuidava daquele homem. Ele era cinco, tinha asa, e ele pedia para me ajudar ele. Eu dava banho sem preconceito nenhum, botava no chuveiro e dava banho. Cuidei de parentes do hospital, com perdão da palavra, limpei várias bundas do hospital, bunda de parente, bunda de não parente. Cuidei, sem preconceito nenhum. Quantas pessoas eu vi quebradas no hospital, doentes gemendo. Meu próprio pai acompanhava ele quando sofreu o choque elétrico. Por um ano acompanhava ele no hospital, levando e trazendo, e fazendo esse curativo dele em casa, tirando aquelas pelancas de carne morta do corpo dele, fazendo ali o curativo. Limpando a bunda do meu pai, porque eu não podia limpar a bunda por um tempo. Da minha esposa, dos meus parentes, pessoas que nem eram parentes que eu cuidava. Então, desde criancinha, eu me criei vendo pessoas sofrendo no hospital. Eu, graças a Deus, até hoje nunca tive internado, mas acompanhei muitos parentes e pessoas que não eram parentes também, que pediam para mim ficar lá cuidando, porque os parentes, nessa hora, podem ter 500 parentes, mas ninguém vai no hospital. Um não vai porque tem medo, outro não vai porque desmaia. Na minha própria família, o meu mais velho ia no hospital porque ele não podia entrar no hospital porque desmaiava. A minha irmã não podia ver o pai na cama porque desmaiava em cima da cama. A outra irmã não gostava do hospital porque tinha o cheiro de remédio, ela não suportava o cheiro de remédio. Cada um tinha uma desculpa. E sobrava para quem? Para o negão aqui. E graças a Deus que meu Deus nos usou desde pequeno, desde criança, desde jovem, dentro dos hospitais, vendo pessoas de todo tipo. Por isso, dê valor à tua saúde, principalmente você, homem. Comece a fazer, se você tem mais de 40 anos, comece a fazer o exame da próstata. Porque o sofrimento é grande se você deixar para mais tarde, que Deus livre. Eu estou fazendo desde os 40 anos. Uma vez eu já falei aqui. Mas é só acompanhamento. Estou fazendo acompanhamento desde os 40 anos. São 18 anos fazendo acompanhamento da próstata. A cada 6 meses eu faço o exame. Graças a Deus, a cada 6 meses eu posso dizer que é uma vitória. Porque o médico examina e diz, está tudo equilibrado, Gabriel. Pode para casa, daqui 6 meses volta. Daqui 6 meses faço um novo exame. Como é que está, médico? Como é que está, doutor? Está certinho. Daqui 6 meses volta. A cada 6 meses eu posso dizer que é uma vitória. Porque aqueles números da próstata estão equilibrados. Porque se passar do limite, começa o problema. Feche seus olhos, Senhor Deus, eterno Pai. Nós queremos orar nessa noite, Pai, pelas pessoas que estão precisando, Pai, uma oração específica, saúde física, Pai. Quantas pessoas estão, Pai, nesse momento, nas suas casas? Pessoas que eu lembro nesse momento, a minha esposa, a missionária Celi, quem sabe outros que eu não sei que também estão doentes fisicamente, Pai. Eu peço uma bênção especial nesta noite, através desta oração, Pai. Vai com o teu poder sarador. Vai com o teu poder de repreensão de enfermidade nessas vidas que eu citei. E aquelas que não citei e que o Senhor sabe todas as coisas que precisa, ó Pai. Vai com a cura, ó Pai, nesse momento. Repreende aquele mal, ó Pai. Seja um mal físico que vem de origem, quem sabe, de trabalhos malignos, das trevas. Eu coloco agora na tua presença para que seja repreendido em nome de Jesus. E você que creu diz amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Quem tem a vida aí, levanta a mão. Você que não tem, chega perto do crente. É brincadeira. Você que tem celular,
Gostaria que você acompanhasse. Hoje vai ser, não vou dizer que é uma pregação, hoje é mais um estudo. Eu estava pensando há muitos anos atrás, eu fiz uma coleção de mais ou menos, aqui eu marquei 20. Alguns anos atrás, eu gosto de pensar assim, meditar, voar muitas vezes no pensamento. Eu estava meditando nos ditados populares que se dizem por aí. Uma coisa minha mesmo, eu procurei fazer esse estudo particular. E eu estava confrontando com a Bíblia. Eu via um ditado popular e confrontava com a Bíblia. E eu achei 20 ditados populares que não têm base bíblica. Então eu quero que a igreja preste bem atenção, não é pregação, é mais um estudo. Preste bem atenção, porque quem sabe você fala ainda até hoje alguns desses ditados populares. Você que não sabe o que é ditado popular, daqui a pouco nós vamos entrar aqui e vai saber o que é ditado popular. Porque todo mundo fala, às vezes, sem pensar muitas vezes. E eu peguei esses ditados populares e confrontei com a palavra. A gente tem que confrontar com a Bíblia. Tem que trazer prova da Bíblia. Às vezes a pessoa pergunta, mas você tem base bíblica? Tem. Quando está escrito lá no livro, tal. Ainda que não tenha essa capacidade, como os professores e professoras aqui têm capacidade de meditar, de colocar na mente assim e decorar. Eu já tenho que ler 500 vezes para decorar. Mas é o tio da Bíblia. Qualquer coisinha, está na Bíblia? Tá. Não está na Bíblia? Então não vem com churumelos. Eu gosto de pesquisar, não vou dizer que não uso a internet, tudo, mas eu gosto que Deus me dê uma palavra própria. Porque a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Ele. Então eu peço sabedoria a Deus. Claro que verifica na internet, né? Esse pastor tal, outro fulano de tal, essa missionária, aquela missionária, escuto pregações, gosto de estudos bíblicos. Tem uma rádio chamada BBL 92.3, que aquela rádio não tem propaganda nenhuma. É a única rádio FM, se você não sintonizou, quem sintoniza aqui já? 92.3 BBL. É uma rádio evangélica. Sintoniza lá. É meio difícil pegar aqui na mas dependendo do aparelho, ele consegue sintonizar. 92.3. É uma rádio evangélica, a única rádio, que agora nem a do Takayama tem mais, né? Ele vendeu a rádio lá, por enquanto não tem nem nome a rádio do Takayama. Mas essa é 92.3. É louvor, é oração, é estudo bíblico, é pregação 24 horas por dia. E não tem propaganda. Uma rádio muito boa. Ali se aprende muita coisa através de estudos bíblicos. E não tem uma placa denominacional, ou seja, eles não citam o nome da igreja, cada um daquela rádio. No momento algum eles citam. Primeiro ditado popular, vê se você não fala isso. Que Deus te dê em dobro o que deseja para mim. Seja sincero, quem já falou isso aí no passado? No passado. Glória a Deus, ninguém falou. Ninguém falou, né? Ó, vamos não é sincero. Isso aí é costume falar, que Deus te dê em dobro, às vezes fala sem malícia, fala que Deus te dê em dobro. Mas às vezes a pessoa está desejando mal, e daí? Vai dar em dobro? Não, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Olha lá que diz 1 Tessalonicenses 5,15. Você que tem celular e é rápido pode procurar, mas eu não vou esperar aqui, senão a gente vai perder tempo. 1 Tessalonicenses 5,15. Se você quiser uma cópia depois, eu anotei tudo na folha aqui. Se quiser a cópia, eu passo para você uma cópia depois. Então, esse ditado popular, ele não tem base bíblica. Como é que eu provo isso? 1 Tessalonicenses 5,15. Diz assim, ó. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Mas sejam sempre, sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Olha o que o versículo diz, ó. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Essa está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 5,15. Outro ditado popular. Esse aqui, ó, até crente fala. Deus tarda, mas não falha. Quem já falou isso? Também já falei no passado, antes de me converter, eu já falava muito isso também. Mas isso não tem base bíblica. 2 Pedro 3,9. Eu vou correr um pouquinho, porque são 20, né? E já como é estudo, não é pregação, então não vou me deter muito aqui na mensagem. Deus tarda, mas não falha. 2 Pedro 3,9.
o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, fora do teu linguajar. 3. Terceiro ditado popular. A voz do povo é a voz de Deus. Isso aqui é... Quem já falou isso? Ou já ouviu isso? A voz do povo, isso aí é comum as pessoas falarem. A voz do povo é a voz de Deus. Não, não é. Lucas 23, 13, 18. Eu gosto de falar e vamos comprovar na Bíblia então. Ali no 13, Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. Está vendo? Pilatos depois lavou as mãos. As pessoas dizem que foi um ato bom de Pilatos. Ao contrário, o que é lavar as mãos? Lavar as mãos é dizer, não tem nada a ver com isso. E Pilatos tinha autoridade, mas ele lavou as mãos assim, não tem nada a ver com isso. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, nem sacerdotes, eram chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo. E o 18 lá diz: a uma só voz eles gritaram, ou seja, sacerdotes, autoridades e o povo: acaba com ele, apontando para Jesus. Solta-nos, Barrabás. Então a voz do povo é a voz de Deus. Ali estava a voz do maligno. Quem queria que Jesus morresse era o maligno. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Os irmãos estão vendo lá o que está acontecendo agora. Tirando um pouco, nada a ver com a política, mas o que está acontecendo nos Estados Unidos lá agora. Elegeram o Trump lá. Deus queira que ele não faça besteira nesse mundo. Claro que a autoridade está na mão de Deus. Mas ele está mexendo com muitos países aí que são perigosos. E nós sabemos que é só a Rússia apertar um botãozinho, a China apertar um botãozinho, que um míssil pode alcançar outro país em questão de segundos. O 4 ditado popular. Diga-me com quem andas, e te direi quem tu és. Quem já ouviu isso aí? E tem crente que diz que está na Bíblia isso. Mas está escrito na Bíblia isso. Digo, as pessoas às vezes não conhecem, elas não vão procurar saber se realmente está na Bíblia e dizem, não, está escrito na Bíblia. Você viu? Não, disseram que está na Bíblia. Disseram para você que está na Bíblia. Você não foi conferir, né? Não, isso não é verdade. Lá em Lucas 19, 7, e depois o 7 em 34, olha o que diz. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha, diga-me com quem andas, e te direi quem tu és. Então Jesus era o quê? A Bíblia diz que Jesus comia e andava com pecadores. Mas a Bíblia diz que ele é filho de Deus, não pecou? Então esse ditado não tem base bíblica. Senão se Jesus estaria em conjunto com eles, fazendo a mesma coisa. Não quer dizer que você está conversando com o bêbado, que você também é bêbado. Eu vi o Gilmar conversando com o bêbado. Pastor, acho que ele está tomando umas e outras. Eu vi o Josemar lá, ele estava saindo uma fumacinha, estava conversando com outro cara lá, e estava saindo uma fumacinha. Eu não sei se ele não está fumando maconha. Misericórdia. Você não pode estar entregando um folhetinho para uma prostituta e a pessoa diz, pastor, eu vi o irmão Cabral na praça. E ele estava conversando com a moça e estava dando uma coisa para a moça. Ele ficou o olho arregalado. Isso acontece. No início do meu casamento, não foi dizer que tinha um filho lá no Faxinal, aqui no Faxinal, quase que nós separamos com a Salé. Que eu tinha um filho espalhado aqui que era meu, que não... Pelo amor de Deus, a coisa que eu mais queria era filho. E não fui privilegiado por Deus por causa disso. Deus sabe todas as coisas por quê. Eu ia deixar um filho abandonado. E foi uma pessoa lá na frente do portão da casa dizendo que eu tinha um filho aqui na Faxinal e dava metade do salário para esse filho. E Deus cobrou pesado daquela pessoa. Hoje já está 7 pão debaixo da terra, inclusive.
Então, todo mundo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Comendo e bebendo, ou seja, glutão e bebendo. E vocês dizem, aí está um comilão e beberrão. Está vendo como o povo falava? Do próprio Jesus. Amigo de publicanos e pecadores. Os publicanos eram tão mal vistos que eram separados dos pecadores. Publicanos e pecadores. Isso está em 19, 7 de Lucas e 7,34. Quinto ditado popular. Cada um por si e Deus por todos. Quantos já ouviram isso? Isso aí. Seja, inclusive nas peladas, né, de piada, quando fazia as peladas de campo, assim, no futebol, cada um por si, Deus por todos. Ou seja, cada um jogava por si e marcava o gol por si, não tinha companheiro. Em João 13,34, vai desfazer esse ditado, vai colocar por terra. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, não é cada um por si e Deus por todos. Sexto ditado popular. Olho por olho e dente por dente. Quantos já ouviram esse ditado popular? E você sabia que esse ditado popular, ele tem na Bíblia? Esse aqui ele tem. Mas você sabe onde está ele? Quem se arrisca a dizer? Ele não tem exatamente quem sabe com essas palavras. Mas ele está na Bíblia. Onde? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a lei era essa. E é olho por olho, dente por dente. Aí está a grande diferença. Eu já estou aqui começando a pregar, disse que era um estudo. Aí está a grande diferença, que o Antigo Testamento, porque muitas vezes nós fazemos confusão, qual a diferença do Antigo e do Novo Testamento? O que é graça, o que é leis e profetas? Aí está uma das diferenças. O olho por olho, dente por dente, ficou lá no Antigo Testamento. Essa é a grande diferença de hoje, nós vivemos pela graça. Tem um país que vive, são judeus, né? Vive mais antigo que é o Israel. Por isso que eles, qualquer coisa que eles façam contra o país de Israel, eles dão na mesma moeda, porque é olho por olho, dente por dente. Por isso que ficou mais de um ano lá a guerra com a Palestina. Porque eles jogavam uma bomba de lá, Israel jogava outra bomba. Eles jogavam um míssil de lá, Israel jogava. Olho por olho, dente por dente. É a lei do Antigo Testamento, eles seguem. Então, olho por olho, dente por dente? Não. Onde está, Cabral? Prova na Bíblia, Mateus 5, 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito? Olho, tem aqui, olho por olho e dente por dente. Está escrito lá no Novo Testamento, em Mateus 5, 38 e 39. Só que se refere lá ao Antigo Testamento. Por isso que Jesus está falando aqui, Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, uma nova lei, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Não é fácil. Alguém feriu tua face, vai direto lá nas mídias sociais e já vai dar o troco lá. Por isso que eu digo para a Salete que, porque você não compra celular. Não, por enquanto não está fazendo falta para meu celular, porque eu ia queimar muita gente. Ia dar resposta? Não, ao contrário, não ia responder ninguém. Só ia responder aquele que fosse necessário mesmo. Mas se fosse besteira ali, nem vou abrir. Ia queimar muita gente. Você não viu minha mensagem? Você não viu não sei o que lá? Não vi. Então não faz falta. Para mim, por enquanto, não faz falta. 7. Ditado popular. Lavo as minhas mãos. Isso aqui Pilatos fez. Mateus 27 e 24. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade jogou para o povo. Vocês são culpados. O que é, né? O Pilatos tinha autoridade, mas a palavra tinha que se cumprir, né? 8º ditado popular. Isso aqui pega muito os pais lá. Tal pai, tal filho. Ou tal mãe, tal filho.
Quem sabe, nós já falamos, quem sabe muitas vezes isso. Honra teu pai e teu filho. Mas isso não pode ser assim. Salmo 37, 25. Eu já fui moço, e agora sou velho. Mas nunca vi um justo. Justo. Se está falando justo aqui, é porque tem coisa boa aqui. Tem coisa maravilhosa. Nunca vi um justo. E o que mais? Nem a sua descendência a mendigar o pão. Diga amém. Não está falando aqui especificamente, quando a Bíblia fala em pão, está falando assim, comida. O pão significa a parte material na Bíblia. Tudo que se refere a pão, no menos na maioria das vezes, se refere a coisas materiais, tudo aquilo que nós precisamos na terra. Nunca vi um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então você é abençoado. Teu filho, biblicamente, filha, tem que ser abençoado em nome de Jesus. Cobre isso de Deus. Eu posso, irmão? Pode. Se você é justo, correto, justa, correta, você pode questionar com Deus. Você pode bater o pé com Deus, sim. Não, mas com Deus ninguém questiona assim. Se você é justo, você pode questionar com Deus. Até emprego você pode questionar com Deus. Sabia disso? Eu contei uma vez testemunho aqui que estava quase 2 anos desempregado. Mesmo depois de ter passado o concurso da prefeitura, demorava quase 2 anos para me chamar. Eu tinha conseguido emprego lá na Casa Grande. Para resumir, era para mim trabalhar por escala. E eu sempre fui na obra. Eu pensei, olha, senhor, eu não aceito. Não aceito esse emprego. Se eu for trabalhar por escala, não quero. Para resumir, era para mim trabalhar no chão de fábrica da Casa Grande. Os irmãos sabem que a Casa Grande é cerâmica. A cerâmica mexe com argila. E a argila dá muito pó. Era tapado de pó no chão de fábrica da Casa Grande. Para resumir, não cheguei a trabalhar um dia no chão de fábrica. Fui trabalhar no laboratório, fechadinho, com cafezinho, com ar-condicionado, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5 da tarde. Glória! Nada contra os irmãos de uma mar, tem emprego à noite, mas questione com Deus, irmão. Coloque na presença de Deus. Eu não posso ir terça, às vezes não posso ir sábado, às vezes não tem como ir, estou muito cansado. Você pode questionar com Deus. Falou aqui que jejua, que ora. Dá um emprego melhor, dá uma empresa melhor. Que eu seja empresário, não nessa parte de vigia que tem que arriscar a vida, quem sabe até. Está sujeito? Um outro que assalto aqui na Evasa, trabalhava no escritório, meu irmão trabalhava no vigia. Meu irmão Tigres, inclusive. Só que o irmão Tigres não estava naquela noite, estava o irmão Evaldo. Não o pastor, o outro. E assaltaram ali e colocaram o cano do revólver no pescoço do meu irmão e do outro. Não vira o rosto, senão você fica deitado aqui mesmo. E arrombaram o cofre da Evasa ali. Na segunda-feira nós chegamos lá, tudo bagunçado, o escritório, o cofre arregaçado, levaram tudo. Até meu violão que puxava lá no escritório, no hora do almoço, cantava os louvores lá, levaram até meu violão. Então está o pai, está o filho, está a mãe, está o filho. Não fala mais essa frase não. Já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo nem sua descendência, me diga para 9. Olha esse aqui, esse ditado aqui, faço o que eu digo e não o que eu faço. Faço o que eu digo e não o que eu faço. Em João 13,15. Eu lhes dei o exemplo, Jesus falou, para que vocês façam como lhe fiz. Você faz um ato bom, você tem que dar um exemplo. Não faça isso. Isso que eu faço é errado, filho. Não faça o que eu faço. Então faça coisa boa. E daí perto, eu faço o que eu faço, meu filho. Olha, estou escutando o louvor aqui. Então escuta o louvor também, meu filho. Olha, estou tomando um refrigerante aqui. Toma um refrigerante. Não, eu estou tomando uma cachaçinha aqui, meu filho. Você tem que ser homem. Homem toma cachaça. Homem toma cachaça. Não, homem toma refrigerante, suco de uva, suco de abacaxi. Tem um ditado, não é ditado, é o pessoal, aqueles homens que gostam de como é que eu posso dizer, realçar aquilo que eles fazem dizendo que é certo.
Então, diz, homem que é homem toma pinga. Daí a pessoa vai para a cadeia, a cadeia foi feita para homem. Não, ao contrário, a cadeia não foi feita para homem. Homem de Deus, não. Então, esse faço que eu digo e não faço que eu faço, em João 13,15, cai por terra. Jesus disse, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Pronto, precisa mais não. 10. Ai, agora esse aqui vai pegar muito crente. Aqui se faz, até vou pedir para a igreja terminar. Aqui se faz, tá vendo? Sabia que não é bíblico isso? Porque senão nós estamos pregando a palavra em vão, por quê? Vamos pagar tudo aqui, todo mundo vai para o paraíso. Aqui se faz, aqui se paga. Paga um pouco, mas não tudo. Sabe, quer ver? Provas. Teremos provas, cabrão. Atos 10:42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Que a prova maior que isso, tem mais versículos. Eu peguei um só, cada um, para não me estender muito. Aqui se faz o que se paga. Coloca por terra então esse versículo. Eu vou repetir. Atos 10:42. Ó. Ele nos mandou, aqui eu posso falando aqui, ó. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz. O que faz juiz? Julga. De vivos e de mortos. Entendeu, gente? Quem entendeu, levanta a mão. Ou seja, se é juiz de mortos também, vai ser julgado. Então não tem esse negócio, vou pagar tudo aqui, depois morreu, acabou, é paraíso só. Não. O 11. Pão que nasce torto, morre torto. Quem já ouviu isso? Quem sabe você já falou? Pão que nasce torto, morre torto mesmo, meu filho aqui. Não fala isso. Coloca por terra. Mateus 18:12. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas, vai meditando aí, e uma delas se perde, não a deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? Não precisa falar mais nada, né? Senão, nós vamos longe aqui. O 12. Esse aqui também é bem falado. Vaso ruim não quebra. Quantos já ouviram? Numa casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos, outros, para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para toda boa obra. Olha no final do versículo, matou a charada. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para toda boa obra. 2 Timóteo 2:20 e 21 está escrito isso. 13. 13º ditado popular. Não, você não engorda de ruim. Quantos já ouviram? Você não vai dizer que não, porque esse é muito falado até na casa de crente. Marcos 10, 17 e 18, olha o que Jesus falou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. Pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém, olha só, é forte isso, né? Ninguém é bom, a não ser um, Deus. Nem Jesus está se considerando bom. Então não adianta nós apontar, você é ruim, eu sou ruim, todos nós somos ruins, biblicamente falando. Claro, não no sentido de, ruim vai pegar uma faca, vai matar outra. Não, ruim pela natureza humana. A natureza humana, ela é ruim. 14, filho de peixe, peixinho,
Isso também não é Bíblia. Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho, quê? Tutelar? Não. Conselho do Senhor. E hoje em dia as famílias estão criando segundo o conselho tutelar. Claro, tem que respeitar as leis, tem que respeitar, claro. Mas vão ficar no conselho de Deus, instrução e conselho do Senhor. Que filho de peixe, às vezes não dá peixinho. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas às vezes filho de peixe não é peixinho. Mas se você criar na instrução e conselho do Senhor, Efésios 6,4, você é peixe e seu filho vai ser peixinho também. 15. Também sou filho de Deus. Isso aqui eu ouvia muito nos bares. Não que eu vivesse, graças a Deus nunca tive isso nenhum. Mesmo vivendo 23 anos lá, né, antes de me converter. Tocava em bares, tudo, eu fiz isso. Desde quando você tem chamado de Deus, a pastora falou aqui, quando a pessoa tem chamado de Deus, não adianta. Eu tocava em bares. E as pessoas ofereciam, pagavam bebida para mim, para me cantar aquelas canções, sabe, aquelas canções antigas, lá, sertanejo, caipira, Toninho Tinoco, Menor Zé Rico, tudo. Dizia, não, eu pago um refrigerante, então. Nunca saí com um violão cambalhando nesse lugar. Graças a Deus por isso. Se eu entendo hoje um pouco de vícios, é porque eu fui nos livros estudar. Mas eu, graças a Deus, não tive vício nenhum. E nunca entrei também numa casa de prostituição. Cheguei até em frente, mas nunca cheguei a entrar no passado. Até porque naquela época era de menor. Isso não é Bíblia, então. 15. Lá em Romanos 8,14 está a prova. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa frase, então, também sou filho de Deus, as pessoas falam só por falar. Isso aqui eles falam muito em bares. Cara, vou tomar uma aí porque eu também sou filho de Deus. Trabalhei até a tarde, vou tomar todos aí porque também sou filho de Deus. Ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Às vezes a pessoa se ofende, claro que a pessoa se ofende. Se você falar, você não é filho de Deus. Mas está na Bíblia. É claro que você não vai falar na cara, você não é filho de Deus. Se não é filho de Deus, é filho de quem? Mas está na Bíblia. Se for guiado pelo Espírito de Deus, então é filho de Deus. 16. Deus é um só. Mentira. Porque Deus é um título. E Deus pode ser Deus Sol, Deus Lua, Deus Cabo, Deus apartamento, Deus, enfim, tanta coisa. Dinheiro. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou. Ou seja, é um só. Não tem esse negócio. É o Deus verdadeiro. Mas existem vários deuses que as pessoas cultivam até hoje. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, bem taxativo aqui depois, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha só, igreja, como é bem claro isso aqui. Por que as pessoas confundem? Ah, mas fulano de tal é uma pessoa boa, agora foi santificado, agora nós vamos lá sempre no dia de finado, no cemitério, e vamos orar para a pessoa que é uma pessoa boa, lá. Claro, glória a Deus, foi uma pessoa boa, foi. A Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa boa, claro que foi. Mas ela mesma falou em algum dos seus livros que ela dizia que sentia um vazio dentro dela. O que é isso? Mas foi pessoa boa, sem dúvida nenhuma, fazia muita caridade. Então esse ditado cai por terra. Deus não é um só. O Deus verdadeiro, sim. Mas o Deus que o mundo cultiva pode ser tanta coisa, né? 17. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Isso aqui todo mundo sabe, esse tipo de ditado. Mas não tem base bíblica. Vai lá em Provérbios, se você puder agora, 1, 8 e 11, 14. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da tua mãe, ou seja, os conselhos. Sem diretrizes, a nação cai. Olha o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O presidente agindo como, como se fosse um ditador, né? Eu quero isso.
Sem diretrizes, a nação cai. O que o salva é ter muitos conselheiros. Está vendo? Muitos. Não é pouco não. Provérbios 1, 8 e 11, 14. 18. Por ele ou por ela, isso aqui tem que tomar cuidado. Coloco a minha mão, onde? No fogo. Quantas vezes, você sabe, a gente falou isso já. Ah, para aquela pessoa, coloca a mão no fogo. Ah, cuidado, vai se queimar então. Por ele, coloca a mão no fogo. Por ela, coloca a mão no fogo. Eu costumo dizer isso na minha família já, eles também costumavam dizer isso. E eu notava que eles ficavam assim, tipo ofendido, assim. Eu falava que eu não confiava em ninguém, só confiava em Deus. E até hoje eu falo isso, pela Bíblia. E a Bíblia diz isso. Eu só confio 100% em Deus. No ser humano eu confio, mas com o pé sempre atrás. Confio, mas sempre vou na Bíblia. Por quê? Vou provar para você. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Ou pode ser também, maldito o homem que confia no homem. Ou seja, em si mesmo. Das duas possibilidades é válido. Ou seja, você pode confiar, mas nunca colocar 100%. Vou colocar a mão no fogo para aquela pessoa. Não, você pode se queimar. Eu já tive essa experiência já. De confiar muito nas pessoas e o que eu levei de falcatrua, mas nunca fui cobrado, nunca coloquei ninguém no processo. Recentemente tive acusação falsa na prefeitura, tive que enfrentar o promotor lá com uma coisa que era falsa. De um contribuinte que me acusou injustamente de algo que eu não quis. Eu tive que cumprir a audiência, tive que ir lá, conversar com o promotor, ser intimado. E depois, para resumir, foi arquivado. Eu não tinha prova. Se você está correto, é justo na presença de Deus, você não pode temer nada. Se você é correto, se você é justo, meu irmão, minha irmã, não tema nada. Pode ter alguém que acusar de coisa que você não fez. Mas não fique irritado, não fique bravo. Não, eu vou processar aquele irmão, vou processar. Não, não faça isso. O teu processo, o meu processo, é joelho no chão. Coloque na presença de Deus. E não peço para que Deus peça, não. Eu digo, Senhor, tem misericórdia da pessoa. Pronto. Porque Deus vai cobrar da pessoa. Não precisa pedir. A Bíblia diz que a vingança é dele, não nossa. O 19º ditado, já partindo para o último depois, 20. 1 Coríntios 6:10, tá isso aqui, ó. É ladrão que rouba ladrão, tem o quê? 100 anos. Que coisa maligna, né? Ladrão que rouba ladrão. 2 ladrões não. E tem 100 anos de perdão. Se arrepender verdadeiramente para Deus. Aquele ladrão não se arrependeu. Um deles aí, o outro não se arrependeu nem naquela hora. Nem na hora do sofrimento. Eu já tive uma experiência dessa no hospital, quando eu estava olhando para uma pessoa ali. A outra morrendo do lado ali, eu orei para a pessoa, eu conhecida, depois perguntei se tinha oração. O senhor do lado, ele disse, está atrapalhando o meu sono aqui. Na outra semana morreu. Nem a neta, só a neta que gostava dele. A neta que cuidava uma noite dele lá, não aguentou o velho. Foi embora, ficou sozinho lá. E nem a oração aceitou. Fazer o quê? A gente não pode obrigar, né? A gente pergunta se quer. 1 Coríntios 6:10, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Vamos ver. 1 Coríntios 6:10. Nem os ladrões, já começa com ladrões, cara. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ponto final. E o último aqui, ó. Sobre o ladrão que rouba ladrão, tem mais alguns versículos aqui que eu notei. Efésios 4:28. E João 10:10, ó. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios 4:28 está escrito isso. Há uma diferença entre furtar e roubar, né?
Furtar, você furta alguma coisa que a pessoa vê. Em direito, a diferença entre furtar e roubar. Quem fez curso de direito sabe disso. Furtar, você rouba, quer dizer, você pega alguma coisa da pessoa sem ela ver, isso é furtar. E roubar é pegar alguma coisa da pessoa ela vendo. Por isso o ladrão, ele bate, ele dá coronhada, ele atira. Isso é roubar, é com força. Por isso que diz lá em João 10:10, o ladrão não veio senão para roubar. Está notando a diferença, igreja? Uma palavrinha só dá diferença. O ladrão não veio para roubar. O que é roubar? Roubar é com a presença da pessoa. Ou seja, o ladrão veio na pessoa para fazer ela sofrer. O João 10:10 não diz o ladrão não veio senão para furtar. Não. Roubar, matar e destruir. Mas Jesus, vírgula, colocou uma vírgula e disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida que Jesus está se referindo não é, claro, é essa vida aqui também, mas é muito mais que essa vida. É vida aqui e vida espiritual também. Eu disse que ia ser um estudo, mas já estou pregando aqui, mas já vou terminar aqui. 20. Vou pagar na mesma moeda. Não faça isso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, que era costume. Jesus veio e tirou. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. 7 significa que o ato de perdoar, quer dizer, vou multiplicar, então vai dar 490 vezes. Não, não é o numeral. O 7 significa sempre o desejo de perdoar, é o número de Deus, o número perfeito. E eles tinham costume até 7 vezes, porque é o número de Deus. Então até 7 vezes se perdoava. Jesus veio e quebrou essa regra. Não 7, mas 70 vezes, ou seja, sempre. 70 vezes 7, ou seja, várias vezes, muitas vezes se perdoa. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus possa esclarecer melhor esses versículos atualmente. Se quiser uma cópia, eu tenho aqui comigo. A palavra do Senhor Jesus Cristo.